Olá, queridos irmãos da Pastor Portugal e também da Pastor no mundo inteiro. Essa semana eu tive notícias de igrejas da Pastor que têm assistido os nossos cultos e que até vieram dar um feedback positivo daquilo que estamos fazendo aqui. E eu quero agradecer muito a vocês que possam trazer essa resposta para nós podermos melhorar cada vez mais. Vocês da Pastor em Portugal, vocês são muito preciosos. Que saudade de abraçar vocês, de estar com vocês. Logo, logo, nós vamos poder estar juntos. Já estamos nos preparando para isso. Mas agora eu quero falar desse dia especial. Um dia em que a gente homenageia as nossas mães. As nossas mães são muito importantes. A função de mãe, a maternidade é algo fantástico, que Deus deu oportunidade para isso. Já vamos falar rapidamente de 5 mulheres na Bíblia, mas eu quero agora, lembrar o que é um sinônimo de mãe para mim. Primeiro, ele é um sinônimo de força, de determinação, de sacrifício e sinônimo de amor. Não há coisa, não há pessoa maior ou melhor que demonstra amor como uma mãe. Quando eu trabalhava aqui em Portugal, alguns anos atrás, visitando prisões, eu encontrava mães, muitas vezes nas filas, para entrar lá, para visitar seus filhos. Para elas, os filhos sempre estavam corretos. Mesmo que elas viam o erro nos filhos, mas elas viam a beleza do filho, a bondade do filho, o outro lado do filho. Mãe é isso. Mãe, ela vê o melhor. E não há nada mais importante para mim que hoje homenagear aquela que me gerou. A minha mãe, hoje já falecida, ela foi uma mulher para mim exemplo, poderoso em Deus. Primeiro, que além de cuidar de filhos, olha só, 7 filhos, na realidade ela teve 8 filhos, mas um morreu logo após o parto, porque nasceu prematuro. Então ela criou 7 filhos, ainda tinha aqueles que vinham estudar e morar na nossa casa, os filhos de coração. Então assim, ela era uma mulher muito dinâmica. E aí lá em casa ela levantava cedinho, dava um beijinho no marido, porque todo marido que ganha um beijinho, antes de ir trabalhar, ele já vai trabalhar satisfeito. E aí, depois disso, ela organizava lá o pequeno almoço, o almoço, organizava as crianças para ir para a escola. Você sabe como é que é, né, criança, né? Uma quer vestir uma roupa, outra quer vestir outra, e nós não tínhamos muita opção, porque nós éramos pobres financeiramente, e a minha mãe, ela rebolava, ela se organizava, ela se estruturava para que nós tivéssemos as melhores roupas, bem limpinhas, para poder ir para a escola. Então, quando a gente ia para a escola, ela se orgulhava de tudo que ela fazia. Costurava, cozinhava, fazia tudo o que uma mulher, uma grande dona de casa, uma mulher inteligente e sábia faz. Mas era mais do que isso. Ela era uma empreendedora. Eu lembro que o primeiro terreno que nós tivemos, a primeira casa que nós tivemos, nossa mesmo, meu pai era motorista de caminhão, a minha mãe, ela administrava o dinheirinho que ele ganhava, costurava para fora para poder conseguir mais dinheirinho, e ela comprou o nosso primeiro terreno. Construímos nossa primeira casinha, depois comprou o segundo, construímos. Então ela foi uma empreendedora. E o maior empreendimento que ela fez foi conseguir uma assinatura do governador do estado. Você sabe o que é você conseguir chegar diante de um governador para ele assinar um documento? A minha mãe, por causa dos seus filhos, fez isso. Eu visitei em Goiânia, a terra que eu nasci, o palácio que hoje é um museu, e esse palácio é onde estava o senhor governador Pedro Ludovico Teixeira, e ele ia viajar naquele dia, era o último dia. Aquele dia, se ele assinasse um documento, meu pai era contratado para ser um funcionário do governo, e assim ele poderia ter mais tempo para a família, estar em casa e ganhar um pouquinho mais para ajudar em casa. E minha mãe sabia disso, porque o dinheirinho que meu pai ganhava, trabalhador, sabe, homem fiel, sabe, homem íntegro, não estava dando para sustentar tantas crianças, tantos filhos. E a minha mãe me contou que ela foi lá no governo, e o governador ia viajar, o carro dele já estava de porta aberta, e ele já indo, descendo umas escadas para aquele carro, a minha mãe furou, eu digo que furou, porque ela conseguiu passar por os guardas-costas que ficam vigiando lá o governador, e de repente tinha um corrimão. Ela disse que pulou no corrimão, escorregou, e antes do governador fechar a porta, ela entrou no carro, e ela falou: doutor Pedro, eu preciso do senhor. E o doutor Pedro, sempre um homem muito solícito, muito assim, compreensivo, virou para ela e perguntou o que era. Ela falou: hoje é o último dia para que haja essa contratação.
se o senhor assinar esse documento, os meus filhos vão ter comida à mesa. Se o senhor não assinar, meu marido não consegue esse trabalho. E ali foi a entrada do meu pai para o primeiro serviço governamental. É muito lindo ver uma mulher assim. É muito lindo ver uma mãe que se dedica assim. Ela dedicou a tantas coisas. Ela fez tantas coisas por nós. Uma vez eu vi ela, que eu vejo também mãe como proteção. E eu era um menino muito traquina. Apesar de não parecer, eu era muito traquina. Então, eu era um jovenzinho, adolescente, bem pequenininho. E eu gostava de irritar um pouco o meu avô. Para mim era brincadeira, mas para ele não era brincadeira. E ele correu atrás de mim para me bater. Lá em casa, a casa era no fundo do quintal, cheio de plantas na frente. Eu consigo visualizar até hoje, porque a minha infância me marcou muito naquele terreno. E aí eu vim correndo, e quando eu vi a minha mãe, ela estava com a saia muito grande. Eu fui correndo e pulei e entrei debaixo da saia dela, fiquei quietinho no chão. Meu avô me procurando, não me achou, foi embora. Depois a minha mãe, é lógico que ela me chamou, tratou o assunto comigo, né? Com muita delicadeza. Ela sempre foi uma mulher muito fina nesse tipo de falar, e ela conversou comigo, mas eu me senti guardado, porque ela não me entregou, sabe, na mão daquele que poderia me dar uma sova, porque o meu avô tinha razões, e muitas razões para me bater. Tem muitas histórias. Eu vou ficar com essa por aqui, eu vou ficar com essa do empreendedorismo dela, porque isso marcou a minha vida, e eu tenho certeza que você que teve uma mãe que cuidou tão bem de ti sabe disso. Outros não tiveram, não tem problema, sabe? Talvez você cresceu como mãe, não teve essa situação, mas eu tive esse privilégio, e eu queria partilhar para você que, para mim, mais de 90% das mães são mulheres que cuidam bem dos seus filhos. Pode haver alguma ou outra que tenha falhas. Há tipos de mulheres, há umas que têm muitos filhos, há outra que tem poucos filhos, há uma que tem filho único, há aquelas que têm filho adotivo, aquelas que têm filho de primeira viagem, aquelas que têm filhos de amor. Então, tudo isso existe. Mas eu quero pegar pelas qualidades. Eu quero ver as qualidades, porque a qualidade de uma mãe é muito importante para mim. Aliás, eles me chamam de pai galinha, porque eu tenho esse amor, sabe, pelas minhas filhas, esse cuidado que eu sei que uma mãe tem. E a Rita é muito melhor do que eu, olha só. Eu queria ler com vocês, irmãos, no livro de Isaías, capítulo 49, no verso 15 em diante. O que diz aqui? Olha só. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadece do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a esquecer-se dele, eu todavia não esqueceria de ti. Como eu falei, há muitos tipos de mãe. Eu lembro da minha tia Maria, que ficou sozinha, o marido a deixou. Ela criou 4 filhos excelentes, 4 filhos de sucesso. E eu começo a observar isso e falo que, independente da situação financeira que você nasceu, da forma que você chegou, mas quando você pode dar isso para o seu filho, uma criação saudável, o seu filho pode ir mais longe. Mas já vamos falar disso. Eu quero falar agora de pelo menos 5 mulheres na Bíblia que me chamaram a atenção. A primeira foi Eva. Por que Eva? Porque Eva era uma mãe de primeira viagem. Ninguém tinha sido mãe antes de Eva. É muito interessante isso, porque até aqui não existia essa função de mãe, mas a partir daqui iria existir essa função. E Eva foi essa mulher. Lá em Gênesis 3:20 diz que ela foi criada a mãe de todos os seres humanos. Olha só, o título Eva quer dizer mãe de todos os seres humanos. Está lá em Gênesis capítulo 3, verso 20. Como mãe, ela deve ter se errado muito. Até eu viajo muito, eu fico pensando nas coisas. E eu estava lá na minha cama imaginando Eva, porque as primeiras roupas de Eva foi Deus que fez para Eva, para Adão, né? Matou um cordeirinho, tirou o pelo e tal, e fez ali daquele pelo roupa. Agora, como é que seriam as fraldas daquela época? Não seriam as fraldas de hoje. Tudo certinho, só dobrar, pronto. Como é que seria? Na minha época não tinha essas fraldas de hoje. Era tudo fraldas laváveis. Eu lembro que no quintal da minha casa, assim, minha mãe tinha vários varais só de fralda. Imagina 7 filhos. E minha mãe teve um filho atrás do outro. De ano em ano tinha um. Então tinha muito estilo de fralda diferente. Trocar a fralda, como é que seria? É lógico que Eva se atrapalhou. É lógico que ela
ela se perdeu um pouco nessa aprendizagem. Mas uma coisa eu tenho certeza, Eva, ela tinha um relacionamento com Deus. E aí, certamente ela pôde contar com a ajuda e a orientação de Deus. Porque Deus é o autor de toda a vida. E Ele ensinou ela a ser uma boa mãe. Então, para mim, Eva é um grande exemplo, porque ela não tinha experiência nenhuma. Eu lembro da Rita, quando ficamos grávida da Esther, ela chegou para mim e falou: amor, e agora? O que vamos fazer? A gente não sabe fazer nada ainda, né? A gente não sabe ser mãe. Falei, nós vamos aprender. E nós buscamos Deus, e nós tínhamos também a orientação da nossa sogra, dona Leninha, e assim, a gente tinha onde buscar, mas Eva não. Eu tenho certeza que Eva buscou em Deus. E eu quero deixar uma dica aqui para as mamães. Quando não sabe o que fazer, quando não sabe o que falar, quando não sabe como ensinar, busque a Deus, que Ele é o autor da vida e Ele vai te ensinar. Lição que aprendemos com Eva: nenhuma mulher nasce sabendo ser mãe, ok? Busque sempre orientação do Pai da vida, do Senhor da vida. Busque sempre orientação de Deus. Segunda mulher que eu quero comentar aqui é Ana, a mãe de Samuel. Não sei se vocês conhecem a história de Ana, mas eu vou chamar a Ana aqui de a mãe de fé e oração. Ana, mãe de fé, mãe de oração. Ana tinha um problema muito sério, ela era estéril. Ela vivia um conflito, porque naquela época era permitido ao marido ter outra esposa, e ele tinha Penina como outra esposa. Penina dava filhos a Eucana, mas Ana era estéril. E Ana, muito assim, triste com aquela situação, ela não se entregou à tristeza da situação, ela buscou a Deus. Então a gente vai encontrar a Ana na porta do templo, chorando, falando com Deus. Era tão intensa, com tanta intensidade e com tanta sinceridade. Ela acreditava tanto que Deus poderia realmente fazer aquele milagre na vida dela, que ela clamava tão intensamente que o sacerdote Eli chegou para ela e olhou para ela e falou assim: você está bêbada? Ela falou: não, eu estou desesperada à busca de um milagre. E o sacerdote falou para ela que ela ia receber o milagre. E depois disso, ela deu à luz a um filho chamado Samuel. E esse filho dela se tornou um grande homem de Deus, um profeta de Deus, sabe? Um homem que foi criado por Deus. E uma coisa interessante, que ela falou, ela era estéril, lembra? E ela pegou o seu primeiro filho e falou: Deus, eu vou entregá-lo nas tuas mãos, para ele ser servo do Senhor. Totalmente. Não é aquele servo que vai de vez em quando na igreja, aquele homem que ia servir tempo integral a Deus. E ele foi criado pelo sacerdote, foi treinado pelo sacerdote, se tornou um grande profeta. Só que Deus é tão maravilhoso, Deus faz muito mais do que a gente imagina, pensa ou sonha. Depois dessa entrega de Ana, depois desse milagre que aconteceu na vida de Ana, depois dela ter feito o que ela fez, de entregar o filho dela para servir a Deus como sacerdote, como profeta, o que aconteceu? Ela teve mais 3 filhos e mais 2 filhas. Lição que nós aprendemos com Ana: uma mulher que foi desprezada e humilhada, lembra? Penina, a segunda mulher de Eucana, ficava humilhando ela porque tinha filhos e ela não. Naquela época era muito importante ter filhos, era uma desonra até uma mulher não ter filhos. Então Penina aproveitava dessa situação, era uma rival dela. Mas Ana, ela com a sua atitude fervorosa, com a sua atitude de fé, com a sua atitude de oração, de buscar a Deus, ela não olhou para o sofrimento e o desprezo da humilhação. O que ela fez? Ela pegou isso tudo que ela sofria e transformou em motivação de oração. Nós aprendemos isso com ela. Nós podemos transformar a dificuldade em bênção. Nós podemos transformar os momentos de crítica, de situação complicada, em bênção. Quando uma mulher busca a Deus com essa intensidade, eu vou falar, o coração de Deus se derrete. E aí Deus trouxe para ela Samuel. Sabe o que é interessante? É que ela não tentou, de outra forma, conseguir aquele objetivo de ter o filho. Ela buscou somente a Deus. Ela recorreu a Deus, que tem poder para fazer tudo sobrenaturalmente. E Deus faz. No Salmo 86, verso 7, diz que no dia da angústia clamo a ti, porque me respondes. Então tem que ser assim, mãe.
quando você não sabe o que fazer na situação que você está passando, quando você teve um passado que difícil, de complicações, depois você tem um filho e você, porque não foi bem criado pelo seu pai ou pela sua mãe, pode ter assim trazido algumas amarguras, tristezas, angústias. Sabe o que você faz? Recorre a Deus. Essa é a lição que nós aprendemos. Não deixe o desprezo e a humilhação te levar para baixo. Busque a Deus, porque se você na angústia clamar a Deus, Ele te responde, diz no Salmo 87. Muito lindo a lição que nós aprendemos com essa grande mãe. Samuel foi um fantástico profeta. Foi ele que abençoou Davi como rei, foi ele que abençoou primeiro Saul. Ele foi muito usado por Deus. E nós não sabemos, mas muitas vezes, mães, pais, os nossos filhos estão sendo criados para nós, serão os grandes homens, as grandes mulheres desta nação. Outra coisa, outra mulher, Joquebede. Joquebede, eu vou chamar ela de uma mãe de muita coragem, uma mãe corajosa, uma mãe de coragem e fé. Joquebede foi uma mãe num período muito difícil, porque quando ela ficou grávida, o povo de Israel era escravo do Egito. E todos os filhos que ela já tinha já estavam na escravidão, trabalhando ali com aquela dificuldade, carregando aqueles tijolos para Faraó, construindo os palácios de Faraó. Eles eram tratados realmente como escravos. E imagina, ela fica grávida, qual é a expectativa do próximo filho dela? Ser um escravo. E ainda pior, Faraó decidiu eliminar o povo. Então começou assim, vamos eliminar as crianças. Ele mandou matar todas as crianças naquele tempo. E então aquele filho que ela escondeu durante aqueles dias de perseguição, de morte de criança, e ela conseguiu até 3 meses guardar o seu filho. Mas chegou um ponto que não dava mais. Então o que ela fez? Ela preparou de junco, um cestinho. E ela deve ser muito boa para fazer navios, porque ela untou tão bem aquele junco, para não entrar água, porque ela sabia que quando colocasse aquilo no rio, porque ela pôs no junco, pôs o menino e pôs no rio, para o rio levar o menino. E ela na realidade, ela estava falando assim: Deus, eu não tenho controle sobre a vida do meu filho, só o Senhor tem. E como só o Senhor tem, eu vou confiar, vou pôr ele aqui nesse cestinho, bem untado, e vou deixar no rio, para que o Senhor crie uma situação onde meu filho possa ser criado. E a história desse filho, que é Moisés, foi encontrado pela filha de Faraó. E depois a filha de Faraó precisou de uma ama de leite para ele, contratou, sem saber, Joquebede para ser a própria mãe de leite de Moisés. E Joquebede pôde não só dar leite, dar estrutura, como também ensinar muitos princípios daquilo que ela conhecia de Deus para o seu próprio filho. Olha que história linda. O que nós aprendemos com essa lição de Joquebede? Apesar da hostilidade, da grande maldade de pessoas poderosas, Deus conduz o curso da nossa história. Deus dirige o curso da nossa história. Se nós dependermos dele, ele é a própria vida. Ela teve fé e coragem, ela não temeu hostilidade, ela protegeu o seu filho o tempo que deu certo. Depois ela falou assim: agora não tenho como mais eu conseguir, então eu entrego ao Senhor. E ela confiou no Senhor. Mãe corajosa. Precisamos, mães corajosas, vocês que são mães, e eu tenho certeza que são mulheres corajosas, precisamos confiar na proteção e no zelo de Deus pela vida dos nossos filhos. Salmo 37, 5 diz que Deus faz coisas grandes que nós não compreendemos. Deus faz coisas grandes que nós não compreendemos. E é nesse sentido que Joquebede não sabia como, mas ela sabia que ela tinha um Deus grande. Confie no Senhor, descanse nele, ele satisfará os desejos do teu coração, também diz no Salmo. Olha, outra coisa que a gente vê aqui é que a lei dos homens não sobrepõe a lei de Deus. Deus tem a lei da vida. Os homens não podem, tomar a vida das pessoas, pertence ao Senhor. E ela, sabendo disso, ela entregou o seu filho ao destino de Deus. E nós sabemos a história de Moisés, grande homem, grande libertador. Uma outra grande mãe que nós vemos aqui é Maria, a mãe de Jesus. Maria, quando ela estava grávida, ela visitou a sua prima Isabel.
E Isabel, eu imagino que Isabel pôs a mão na barriga dela, e conversando com ela, a Isabel usou uma expressão muito legal. Ela disse assim, que Maria era uma mulher bem-aventurada. O que é ser uma mulher bem-aventurada? É ser uma mãe abençoada, uma mulher que aceitou o desafio da maternidade. A história de Maria é muito interessante, porque Deus queria trazer Jesus à terra, e ele não poderia ser trazido, né, por uma concepção humana, de um relacionamento homem-mulher. Então Deus abençoou Maria através do Espírito Santo, e ela gerou Jesus sem ter um relacionamento sexual com um homem. Então, assim, era uma situação muito complicada, porque Maria, ela já era noiva de José, ela já estava prometida a José, já estava tudo organizando para o seu casamento, e de repente ela aparece grávida. Se hoje uma mulher aparece grávida do nada, há muitas desconfianças. Imagina naquela época, que tinha leis rígidas para essa situação, mas o próprio José, o anjo de Deus apareceu para ele, e José entendeu o processo, e José cuidou de Maria. Então Maria, ela teve uma situação muito constrangedora, mas ao mesmo tempo, ela fez uma coisa que era muito fantástica. Ela acreditou naquilo que era de Deus, naquilo que era a palavra de Deus, sabe, que Deus ia trazer o Messias, e Deus falou para ela que ia trazer o Messias através dela, e ela, ouvindo a palavra de Deus, ela não olhou para a circunstância. Ela foi uma mulher de muita coragem, de muita ousadia, e por causa disso, ela teve o privilégio de trazer no seu ventre o Salvador do mundo, a Jesus. Mãe relevante em toda a nossa história, porque por causa de uma mulher abrir-se para Deus, para deixar Deus usá-la, através dela nasceu o nosso Jesus, o nosso Salvador. Isso é tremendo. A fé dela, sabe, nos move. A fé dela, sabe, nos enche, porque a fé dela foi nas promessas de Deus, e por causa da fé nas promessas de Deus, esse se tornou o seu compromisso número 1. Então ela não olhou para as outras situações. Qual a lição que aprendemos com Maria? Que viver a maternidade é um grande desafio para toda mulher, em qualquer idade, em qualquer lugar, em qualquer estágio da vida. Mas também é um enorme privilégio poder participar da geração de uma vida e na chegada de outro ser humano nesta terra. Poder abrigar em si um ser que vai se desenvolver de pequenino, crescer, amado por Deus, é uma dádiva valiosa para qualquer mulher. Quando eu olho que Maria fez isso, não somente com Jesus, isso mais me fascina, porque Maria teve mais filhos. Lá em Mateus capítulo 3, verso 55, ela teve outros filhos, ela aceitou o desafio de outra maternidade. Irmãos, e não deve ter sido fácil criar Jesus, ensinar Jesus a falar, porque Jesus veio como homem, ensinar os outros filhos, inclusive Tiago, um dos filhos dela, se tornou assim um dos homens relevantes, sabe, na igreja, como um pai da igreja, como um homem que realmente coordenava a igreja. É sinal que ela cumpriu o seu papel como mulher. Quando nós olhamos para isso, nós também podemos lembrar de mais uma mulher. E eu quero falar de Eunice, uma mulher pouco falada na Bíblia, mas que na última palavra que eu ministrei, eu citei a mãe dela, citei ela, porque elas cuidaram de um discípulo de Paulo, de Timóteo. Eunice era filha de Lloyd. E essas duas mulheres, a gente vê de geração em geração, passando um ensinamento bíblico a seus filhos. A Bíblia diz que nós devemos inculcar na mente dos nossos filhos a palavra do Senhor, para que eles nunca se desviem deles. E eles serão assim sempre gratos por ter um dia ter sido ensinado por sua mãe. Sabe? Então aqui Eunice foi essa mulher que educou o seu filho nos caminhos de Deus. E Timóteo tornou-se um discípulo de Paulo, um homem muito usado por Deus. O que eu pego em tudo isso aqui, em todas as mulheres, eu quero dizer algo bem de coração para cada uma. Não rejeite o seu filho. Não sei o estágio de vida que ele está, mas Deus deixou você gerar esta criança.
deixou você participar dessa beleza, dessa grandeza de ser mãe. Agora, o que Deus vai fazer com o seu filho? É Deus que sabe. Nós temos que cumprir o nosso papel. Homens, vocês, nessa área da criação dos filhos, vocês são um exemplo para os seus filhos. Os seus filhos olham para vocês como referência. Mulheres, os seus filhos olham para vocês como referências. Então, vocês têm que ser testemunhos, como Eunice, como o Lloyd, a mãe de Eunice, como Lloyd foi para Eunice, como Eunice foi para Timóteo. É tão lindo isso. Olha o que está escrito ali, é que Timóteo recebeu de Eunice e de Lloyd, a sua avó, os ensinamentos desde a sua meninice. E agora Paulo está reconhecendo isso. Isso é lindo. Agora, por favor, não rejeite o seu filho. O seu filho pode ser o próximo presidente da República. O seu filho pode ser o próximo ministro de Estado. O seu filho pode ser o próximo médico. O seu filho pode ser o próximo advogado. O seu filho pode ser o próximo empreendedor, empresário. O seu filho pode ser o próximo missionário. O seu filho pode ser o próximo pastor. Sabe, quando nós geramos o filho, criamos ele, criamos para que ele cumpra o propósito de Deus. E o propósito de Deus é o verdadeiro amor e entrega. E para mim, mulher, sinônimo de mulher, é amor e entrega.